consumo de peixes, crustáceos, né? Nesse momento de contaminação do litoral do Nordeste tem preocupado. Já há estudos, inclusive, na Universidade Federal da Bahia, apontando o perigo, né, do consumo desses peixes, porque o ser humano pode ser contaminado também. Então, é um momento difícil para quem vive da pesca e é um momento de grande preocupação para quem consome e gosta de consumir peixes e crustáceos. Por conta disso, eu convidei a pesquisadora do programa de psicobiologia da UFRN, Ana Luísa Moreira, para a gente abordar esse assunto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Luísa. O que é que mais preocupa nesse momento? Bem, o que mais preocupa nesse momento é a dimensão do acidente, né? Do despejo de óleo, porque a gente está recebendo aí, não para de aparecer praias com esse óleo, né, na beira da praia, e assim, o óleo que vem na praia, ele é só a ponta do iceberg, né? É o óleo que chega pra gente, é uma parte do óleo que deve estar flutuando aí no oceano, que é imenso, a gente não tem como saber a dimensão do problema, mas o fato de estar um mês chegando óleo aqui nas praias do Nordeste... Mais isso, são 2 meses. Isso, desde o finalzinho de agosto, né? Então é preocupante, a gente não sabe até quando vai esse problema. É um detalhe que esse óleo não está todo na superfície da água, né? Isso. Ele está vindo... pelo menos até a praia está vindo por baixo, né? Isso. E há uma dificuldade muito grande de fazer a medição do que foi derramado, né? Da dimensão do estrago. Que ninguém tem nem ideia. Você falou, nas praias são 200 praias no Nordeste, aqui 43 pontos aqui no Rio Grande do Norte. Né? Rara Oliveira. Ana Luísa, já dá para ter uma noção, a gente já tem visto, né, que pessoas que estão tendo contato com esse óleo estão batendo no hospital com uma série de sintomas. Pernambuco principalmente, mas metais pesados no nosso organismo, como é que vai ficar essa situação, biologicamente como é que funciona? Tá. O que acontece é que a gente vive uma grande teia, uma grande cadeia com os animais, né? Isso tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente marinho. Então, a gente está interligado com outras espécies. Então, à medida que a gente consome organismos que têm uma alta concentração, né, de substâncias tóxicas que tem dentro desse óleo, com certeza algum efeito negativo tem no organismo da gente. Logicamente precisa de estudos para ver o quanto que esse efeito a gravidade desse efeito na gente, né? Pelo consumo de organismos. Mas, por exemplo, o estudo que saiu ontem, recente, da Universidade da Bahia, eles já viram que os organismos marinhos estão contaminados internamente no trato digestivo, no trato respiratório, encontraram marcas de contaminação, né? Então, assim, certamente o consumo desses organismos trará algum malefício para a gente. Agora, precisa se fazer estudos para ver o efeito desse malefício em termos de tempo e intensidade mesmo. O organismo não excreta metal pesado. Metal pesado, que é um dos componentes desse óleo, além de outros, né? Ele tem hidrocarboneto, benzeno, que são substâncias extremamente tóxicas, e metal pesado que se acumula no nosso organismo, né? E o ser humano não excreta, né? Então excreta. Ele fica para sempre com essa substância, né? Isso. Que é o que é mais grave. O que é mais grave, né? Ninguém sabe a origem disso, né? A origem desse óleo, né? Fala-se que foi produzido fora do país e derramado aqui na costa, né? O que é que os pesquisadores estão acompanhando nesse sentido? Os pesquisadores, eles estão, pelo que eu tenho acompanhado, né, pessoal da geologia, de várias universidades, eles têm como identificar a origem do petróleo, porque o petróleo ele tem como se fosse um DNA, né? Então eles analisam os compostos e até se sugeriu que era um petróleo vindo da Venezuela, o que não significa a procedência do petróleo é venezuelano, o que não significa que veio da Venezuela para cá. Existem várias... E que a Venezuela tem culpa nisso? Aí vem a questão também política, né? Mas é um fato que é super difícil, é uma identificação muito difícil, porque você imagina num oceano imenso, você tem que patrulhar uma mancha que é difícil de você patrulhar, e assim, realmente esse monitoramento começou tardiamente,
né? Porque quanto mais cedo você consegue identificar, chegou óleo aqui, vamos tentar identificar, você está mais perto da fonte, né? Então, se é uma coisa que já passou, a gente tem vários efeitos de corrente, de vento e etc., que ajudam na dispersão desse óleo. Esse desastre ambiental, ele é inédito, né? Não tem parâmetro no mundo, né? Porque geralmente esses acidentes com petróleo, eles são localizados, pontuais, são geralmente vazamentos em plataformas, na exploração mesmo do pré-sal, enfim. E nesse caso não, a gente não sabe se foi criminoso, a gente não sabe se foi um acidente, um afundamento de uma embarcação. Ou seja, a gente está num mistério ainda, né? Agora, esse óleo pode chegar ao Sudeste? Pode, né? A gente estava vendo estudos, tem um pessoal, assim, a gente está tendo uma grande mobilização de professores, pesquisadores de universidade, então é uma coisa que imagina que está tudo acontecendo e tem que se pesquisar tudo na hora que está acontecendo para achar respostas, né? Mas realmente tem a possibilidade, por conta das correntes, elas são tem correntes fixas, vamos dizer assim, né? Que fazem percursos fixos, mas elas mesmo assim ainda mudam muito. Mas tem a possibilidade de chegar no Espírito Santo chegou e a Bahia, também no Pará. Está descendo, né? É lamentável, isso é um grave problema. Agora, do ponto de vista da biologia, né? Quais os cuidados que a gente deve ter nesse momento? Hein? Em questão biológica, a gente está muito preocupado, nós biólogos, né? Por conta que esse óleo está chegando cada vez mais em ambientes recifais, em ambientes de recifes de corais, que a gente tem aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma extensa área de recife de coral super importante, que inclusive é a unidade de conservação, que é a APA dos recifes de corais, que pega ali Rio do Fogo, Macharanguape, né? Maracajaú também é daquela região. Isso, né? Maracajaú, que tem um apelo socioeconômico muito forte, tem atividade turística muito forte lá, tem a pesca também. Tem a Foz dos Rios também, né? Isso. E é um ambiente extremamente sensível aos ambientes recifais, né? Que tem os corais, que são organismos, que muita gente acha que é pedra, mas são organismos vivos e eles são super sensíveis. Então, essa mancha de óleo chegando próximo aos ambientes recifais é muito perigoso, porque além de comprometer os corais em si, né, por sufocamento, os corais não conseguem desenvolver as suas atividades normais, né, reprodução e etc, se alimentar, ainda, como eu falei, é uma cadeia, ele vai prejudicar os organismos que vivem associados aos corais, os peixes, os caranguejos. Pode ser um dano permanente, né? Um dano permanente. Então, assim, como eu falei, essa cadeia, né, de você estar afetando o ambiente que eles vivem, então eles não vão conseguir se reproduzir, não vão conseguir se alimentar, que eles usam ali aqueles ambientes de corais para isso. Então, além disso, tem um efeito direto nos animais, né, deles consumirem e esse óleo de alguma forma e ficarem intoxicados. A exemplo do governo do estado, que montou um comitê com gabinete de gestão, né? Um gabinete de gestão. A UFRN também já montou um grupo de estudo que envolve aí vários setores. A universidade, a gente tem alguns professores, principalmente no departamento de oceanografia, né, no DOL. Tem o pessoal da ecologia também, que trabalha com o ambiente recifal, junto com o pessoal da geologia, eles já estão fazendo coletas de organismos, fazendo monitoramento, né? Então esse acompanhamento está sendo feito intensamente pelos pesquisadores da universidade. O consumo deve ser suspenso de peixe? Quais os cuidados? O que devemos observar nesse momento? Então, cada vez mais está tendo evidências de que o melhor agora seria a gente suspender o consumo. Eu, particularmente, suspendi. Eu também. Porque é uma coisa que a gente está estudando os efeitos, que provavelmente são efeitos negativos, né? Na saúde dos animais e da gente também. Os animais estão morrendo. Estão, né? morrendo. Se eu não me engano, foram 11 tartarugas aqui no litoral do Rio Grande do Norte. 7 delas morreram, né? Foi do Rio Grande do Norte ou foi do Nordeste? Acho que foram daqui. Daqui do Rio Grande do Norte. No Nordeste é um número alto de tartaruga. Tartaruga, inclusive, está sendo um dos animais mais afetados, né? Porque aí tem a questão física do óleo impregnar e você não conseguir fazer suas atividades básicas, como nadar, se alimentar, né? Respirar. E tem a questão tóxica mesmo, assim, de entrar compostos que a gente ainda está estudando os efeitos dele. E para alguns animais essa mancha é mortal, né? Mortal. Aves também, né? Então,
Outra coisa também que é super alarmante é essas manchas de óleo chegando aos mangues. Os mangues são locais também extremamente importantes, biologicamente, né, sensíveis. E no mangue ela é extremamente difícil de tirar, de fazer a limpeza. Porque o mangue é aquele ambiente complexo, cheio de raízes, né, plantas, e o sedimento dele é um sedimento que impregna com mais facilidade, então é mais difícil. Ana Luísa, eu tenho observado que, até por exigência da Justiça Federal, os governos, e o governo federal principalmente, precisa e está colocando em alguns locais barreiras de contenção desse óleo. Está resolvendo isso? Não muito, não quanto deveria, porque justamente ele não é um óleo que fica na superfície totalmente. Em alguns pontos, quando chega, ele está na superfície, mas ele fica mais embaixo. Então, aquilo que a gente observou no início, isso, né? Então, assim, a barreira de contenção, ela não tem esse trabalho eficiente de controle. Ou seja, o óleo está entrando aí na Foz dos Rios. Eu diria que a forma mais ativa assim mesmo de conter é fazendo essa coleta, que é bem arriscada, que precisa ser supervisionada, né? Mas a coleta manual, quando chega aqui, é um trabalho que está ajudando bastante, né? Porque e ser rápido. Por isso que aqui o governo do estado está se articulando, porque caso chegue uma quantidade, como está chegando, quando chegou em Pernambuco, na Bahia, a gente tem que estar preparado para retirar esse óleo, para o efeito acumulativo ser menor, assim, a gente diminuir o dano. Mas são 43 pontos no Rio Grande do Norte, a gente não pode minimizar a chegada desse óleo aqui. Não, já nosso litoral é menor, a extensão é menor, comparado com Bahia, comparado com outros estados do Nordeste, nós temos um litoral relativamente pequeno, né? Mas não, já teve um dano. Inclusive pesquisadores da universidade encontraram resquícios desse óleo em corais em Pirangi. E isso é muito alarmante, né? Eles encontraram embaixo dos corais, ou seja, já penetrou e já tomou conta ali. E aí você tomar conta ali daquele organismo e da fauna que está ali embaixo associada, microfauna. E aí vem a história de novo da cadeia, né? Os organismos que se alimentam daquela microfauna. Então é uma coisa generalizada, assim, bem preocupante mesmo. Nos seus anos de estudo, você já tinha se deparado com um desastre ambiental dessa magnitude? Não, felizmente nunca tinha entrado em contato com um desastre desse. Já tinha visto vazamento de óleos menores que a gente conseguiu, né, contornar, que mesmo assim traz um malefício, mas é ali pontual. Então dessa imensidão eu nunca tinha presenciado. No caso do consumo de peixe, o que é que a gente deve observar? O que é que você daria de dica para o nosso ouvinte? Eu acho que, assim, independente da mancha de óleo ou não, o consumo de peixe é uma coisa que a gente está sempre atento, né? Ver se o peixe está fresco, observar escamas, né? E etc. Porque as guelras, né? As guelras também se estão. Porque o peixe, ele pode, como qualquer outro organismo marinho, pode vir contaminado independente de qualquer coisa, né? Adoecido por conta de contaminações diversas que a gente tem aí. Então isso é sempre importante observar. Camarão do mar também. Camarão também, o mesmo problema. Né? Tem problema, como. E o camarão de cativeiro não, fica mais preservado, o de cativeiro, né? Isso. A não ser que a água que chega no cativeiro, né, que muitas vezes é retirada do mangue, esteja contaminada. E a gente tem muita criação de camarão, apesar de ser em cativeiro, mas também ali no mar, né? Ali naquela região de Tibau do Sul, ali aqui no Rio Grande do Norte, né? Enfim, é um momento muito difícil. Eu queria agradecer a presença da pesquisadora do programa de psicobiologia, isso é meio difícil, hein? Psicobiologia da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ana Luísa Moreira. Vamos rezar, né, Ana Luísa? Vamos. E agir também. E agir e lembrar que esse é um efeito que, infelizmente, se a gente resolver hoje, pode ser que a gente sinta os efeitos disso durante muito tempo. Lembrar de cuidar da destinação. 10 anos, né? 10 anos. E lembrar de cuidar da destinação desse óleo que é retirado. Porque o problema não é só no mar, o problema vai ficar em terra, para saber onde é que vai colocar esse óleo, né? Você já imaginou a gente passar 10 anos preocupados com os efeitos disso? E tem estudos que dizem que é um efeito a longo prazo mesmo. É isso aí. Obrigado por sua presença.